Salve, salve, torcida rubro-negra, nação do esporte. Estamos começando mais um podcast aqui da Voz da Ilha, junto com o pessoal da comunidade do esporte do Orkut. Há um som muito sugestivo para a humilhação que a gente passou no último domingo. Começamos o programa de hoje apresentando a mesa de hoje, a mesa quadrada de hoje. Boa tarde, Everaldo Júnior. Boa tarde, nação. Boa tarde, Alisson Gomes. Boa tarde, Sérgio Doutrão. Boa tarde, Rafael. Pela primeira vez. Rafael aqui pela primeira vez. Boa A namorada tarde. dele deixou ele vir dessa vez. Muito obrigado, Samara, por deixar eu vir. Boa tarde. E começou a dizer que para mim não foi humilhação. Boa tarde, Eliane Roberto. Boa tarde, eu acho que foi humilhação sim. Agora a presença ilustre. Boa tarde, Vitor Lira. Boa tarde, nação rubro-negra. Pronto, pessoal. Para uns humilhação, para outros não. Mas isso não vem ao caso, já passou. A gente é líder do campeonato, não tem que estar se preocupando com isso. Começando o programa de hoje com um tema que assustou parte da torcida do esporte ontem, que foi um possível convite de Eduardo Batista para comandar o Santos. E diante disso eu queria saber da mesa aqui como seria essa ausência, o que acharam da postura de Eduardo de recusar. E também, caso ele saísse, qual nome seria o nome indicado para ficar aqui no esporte? O tema geral, né? Da ausência e também da permanência dele, da negativa do convite. Começando aqui com meu amigo Everaldo. Eu tenho o Eduardo hoje já como um dos maiores treinadores da história do esporte já. Não só pelos títulos que ele ganhou, e vai ganhar mais ainda, se Deus quiser. Mas pela postura dele como profissional, lembra muito o pai dele. Sinceramente, eu não esperava menos. Não esperava que ele saísse, ele já tem um projeto com a diretoria. O ano passado, quando ele teve aquela fase ruim de 8 jogos sem vitória, a diretoria bancou ele. Então era o mínimo que ele tinha que fazer, é segurar a barra agora. Não é nem barra, ele tá ganhando bem, começou a carreira agora, tudo para crescer ainda. Sobre nomes, como eu nunca pensei não penso no esporte sem Eduardo, mas tá um nome que está no mercado e acho que grande parte gosta, é Dorival Júnior. Não sei se o potencial financeiro da gente seria capaz de trazer ele. Mas seria um bom nome. Mas, como eu disse, eu não esperava Eduardo sair, não espero Eduardo sair. E a postura dele é a postura de vencedor, de rubro-negro de verdade, que eu sei que ele é. Seria praticamente uma treta, já que o nome do Dorival também é especulado no Santos hoje, que é mais possível. Se Eduardo saísse, certamente estaria na lista do esporte. Vou falar. Eu acho que Eduardo foi um cara de caráter ao ficar no esporte, porque eu acho que no caso de 90% dos treinadores, eu acho que eles iriam pro Santos. Principalmente um cara do perfil de Eduardo, que é um cara que gosta de trabalhar com a base. Lá ele teria uma base que tem investimento de verdade, né? Não um CT que a gente tem que não serve praticamente para nada, né? Porque não surge nenhuma boa revelação da base. E eu acho que o técnico a vir para o esporte, acho que seria o próprio Mendes. O primeiro nome seria o próprio Mendes. Sérgio Santos. Eu acho que o meu nome. Ele realmente foi muito honesto. Apesar de que foi a grande chance dele, justamente por ser o perfil, o Santos ser o perfil que ele almeja, que é esse trabalho de base, lá realmente trabalho sério. Então, tudo que ele queria, teria no Santos. Mas aí pesou realmente o Sport ter sido o time do pai dele, o primeiro time da carreira dele, o primeiro time a investir nele. Então, ele realmente foi muito honesto. Mas, com certeza, isso balançou ele. Eu acho que é o caráter, tal pai, tal filho. Nelson nunca deixou de cumprir um contrato. E como o Nelson mesmo falou, deu conselho ao filho para ele ficar por causa da crise do Santos. Lógico que seria um sonho para ele, porque a base de lá é muito melhor, revela muito mais jogadores, mas ele estaria dando um tiro no escuro. Podia acertar ou não, mas trocando certo pelo duvidoso, no caso. Aqui ele tem o apoio da torcida, o apoio da diretoria e
e está com um projeto de médio a longo prazo. E em nomes, Dorival Júnior e Edson Moreira. Certo, pessoal. Então, há de convir que o nome de Eduardo é unânime entre os torcedores do esporte, e a opinião aqui da mesa também é que realmente ele agiu com muito caráter, personalidade e respeito ao esporte, negando essa proposta muito boa que ele recebeu do Santos. Um tema interessante também para a gente colocar em prática, já que falando em Eduardo. Isso que não tira as críticas que ele mereceu. Que isso não isente ele de crítica. E é justamente isso que vai levantar um outro tema que eu vinha pensando aqui para debater com vocês, que era justamente a atuação do esporte diante do time do Socorrense. A gente não pode medir como parâmetro a atuação do esporte, mas durante os 7 primeiros jogos do ano, o esporte teve uma atuação fraca, entendeu? Uma atuação sem brilho nenhum, sem vontade e sem conjunto algum. E pela primeira vez o esporte conseguiu dominar o adversário por completo, sem perder a bola e sem, de maneira nenhuma, oferecer... Sem levar susto, sem oferecer chance ao adversário. Mostrou a superioridade que tem que mostrar diante de todos os times da Copa do Nordeste durante esse jogo. Espero que continue assim. Então, queria saber da mesa, também falando de Eduardo, que eu sei que vai ser um tema levantado, o que motivou a mudança de postura e a mudança na atuação do esporte. Eu não vi o jogo, mas dos dados que analisei da partida, Eduardo fez o simples. Fez o feijão com arroz e o time rendeu aquilo que se esperava do time. Não foi um primor de técnica, de qualidade, mas dos dados que eu vi e das jogadas criadas, foi o básico que o time deveria ter começado já a produzir no início do campeonato. Porque um time que perdeu apenas Patrick, basicamente o time titular, que já tem um entrosamento do início do ano, não podia estar jogando tão mal como começou. Mesmo até por questão física, que todo time sofre no início do ano, mesmo assim, com o entrosamento dele, não deveria ter perdido tanta qualidade. Foi bom por não ter apresentado o futebol de baixa qualidade que apresentou durante o início do campeonato. Mas é ruim porque é uma qualidade que apareceu para mim tardiamente. Eu acho que a questão do esporte nunca foi postura, não. Eu acho que nesse último jogo, o esporte, pela primeira vez no ano, mostrou que é um time organizado. E eu acho que parte dessa organização foi as mudanças que Eduardo fez em relação aos outros jogos. Porque a gente via quando a gente foi para Caruaru, no jogo contra o Central, e a gente não viu. O que a gente viu foi uma coisa horrorosa. Foi um time totalmente desorganizado em campo, perdido. Samuel, que é um cara que é centroavante na ponta, Regis de centroavante, e não era uma coisa que a gente via que tinha alternância de posição. Não era uma coisa treinada. Era realmente aquelas posições fixas. Regis realmente estava de centroavante, Samuel realmente estava de ponta. Em relação ao jogo, realmente foi o primeiro jogo que dominamos totalmente. Acho que, por mais que tenha jogado bem, eu acho que ainda continua errando. Questão de Richard, primeiro volante, Mancha de segundo. Tem um cara que continua destoando do geral. Para mim é Elber, que acho que nem na característica principal dele ele tá bem ainda, que é a velocidade, drible. Para mim tá perdendo muitas bolas fáceis. O gol que ele perdeu, que foi a melhor jogada trabalhada que eu vi nos últimos tempos. Só toque de primeira e ele recebeu praticamente embaixo da barra, só ele o goleiro perdeu. Mas no geral acho que se continuar desse jeito, tem tudo para dar certo. Regis e Diego Souza não vão jogar juntos. Isso aí é um fato, até mesmo taticamente. Então, do que tem atualmente, acho que esse é o time ideal. O fato é, Rônio, que na minha visão, qualidade deve ser posta para campo. Mas, voltando para o que o nosso amigo Alex falou, a gente perdeu os Patrick. O Patrick era 30% do time, ou mais. Era a válvula de escape, era o nosso desafogo. E hoje a gente não tem isso.
e a gente pecou muito. Ou seja, a gente estreou estreou no ano contra o Socorrense. Foi o melhor jogo, jogou, marcou, boa jogada trabalhada, e Eduardo só fez o básico. Colocou cada jogador na sua função e desempenhou. Só não trocou os volantes. E Mancha não é segundo volante. E Richelli não é primeiro. Mas eu acho que nesse jogo ele abriu 2 volantes, entendeu? Eu acho que ele não chegou a fazer primeiro volante, segundo volante. Ele abriu Mancha pela esquerda, e Richelli pela direita, e certa hora os dois invertidos. Como ele jogou a Copa do Nordeste ano passado, igualzinho, e com Ailton centralizado, e os dois, Páscoa e Rodrigo Mancha aberto, cada um de um lado, meio que fixo, né? Mas isso... O Patrick carregando o time. Em alguns jogos. Assim, acho que nos jogos, principalmente nos jogos mais difíceis, acho que teve sim uma posição mais demarcada. Acho que, por exemplo, quando o Mancha começou a jogar melhor ano passado, que ele começou mal também, como começou esse ano, eu acho que ele chegou a ficar nesses jogos contra o Ceará. Acho que o Mancha ficou mais fixo. Ficou o cara mais primeiro volante e o Richelli saindo baixo. Mas eu acho que o Richelli não chegou a jogar. Quem jogou foi o Páscoa. A zaga era o Ferron e do Val. O Richelli foi banca. Richelli foi reserva, geralmente ele entrava no lugar de Everton Páscoa. Mas, por exemplo, Para dar um pouco mais de posse de bola. Pronto, mas, por exemplo, o Mancha era um cara que ele tinha, principalmente nos últimos jogos da Copa do Nordeste, era um cara que tinha posição fixa. E, assim, mesmo diante de todas as críticas que Richelli recebe, eu acho que uma parte que ele jogou muito bem no Sport foi, pelo menos, os 6 primeiros meses de 2014. Quando ele entrava no segundo tempo, e realmente ele não errava passe, realmente ele era dinâmico e participava muito bem do jogo. Eu acho que ele foi a melhor fase dele quando ele era reserva. isso não é elogio. Eu acho que, mas com o elenco de hoje, o Richelli é titular. Absoluto. Hoje ele é titular. Hoje é titular absoluto. E eu acho que isso é uma vergonha pro esporte. Contratação vai... Eu acho que isso é uma vergonha. Até para fechar o tema sobre esse jogo que eu conheço. Acho que é a primeira vez no ano que cada um jogou na sua. Dilson jogou de meia central. Dilson apareceu tanto que foi o melhor em campo, apareceu pro jogo. Um cara que eu sempre critiquei, eu acho que jogou bem, foi Mike. Eu ainda não consegui engolir Mike como titular, mas ele tá fazendo o nome dele, velho. Toda chance que ele vai, ele faz gol, ele se apresenta pro jogo. Tá jogando bem melhor do que Elber, por exemplo. Eu ainda acho que ainda dá pra mudar um pouco, dá pra botar Azevedo no lugar de Elber e dar oportunidade a Joel tá ainda tentar. Já que Elber não tá rendendo, mudar pra ver se dá certo. Azevedo faz a mesma função de Elber, tranquilamente, mas já é um avanço. O que estava acontecendo é um avanço. A gente falou de Patrick agora há pouco. Já dá um alento que Vitor comeu a bola no jogo contra o Socorrense, chegou ao fundo várias vezes, deu 2 assistências perfeitas pro jogo do Sport. Então, ele defendeu bem e atacou bem. O Socorrense é um adversário fraco, acho que não é um adversário comparando pra gente dizer que o Sport vai mudar, mas mostrou uma melhora considerável e eu espero que continue a mesma pegada. Mas eu acho que não é, a gente deve medir, porque o Sport jogou mal contra a Socorrense. Não, o Sport jogou mal contra esse mesmo. Mas não, mesmo assim não deve ser parâmetro, porque a gente tem que pensar que a competição do Sport no ano é a Série A. A competição mais importante do Sport é a Série A. E não tem nenhum time. Os piores times da Série A hoje, eu vejo Avaí, Joinville, são times que tem torcida, pô. O Chapecoense hoje em dia, que era um candidatíssimo rebaixamento no passado e não caiu, com menos investimento do que tem hoje. Tem um ataque com o Ananias, que não é grande coisa, mas já tem jogadores de nome no time. Tem Roger. Tem jogadores conhecidos, pô, entendeu? Então, eu acho que esse ano, quando eu disse ano passado, a gente chegou até a discutir, nego, que o Sport ia pegar adversários piores esse ano na Série A. Ia pegar adversários mais fortes. Eu acho que pode ser que o Sport não pegue adversário tecnicamente muito grande. Foi do Cruzeiro ano passado. Mas vai pegar times muito parecidos a ele, pô. Não tem nenhum time muito abaixo dos outros, não. Tem não, pô. Chapecoense, o Avaí, Joinville. Tem um grupo à frente de todos. E tem outro mesmo nível. Por exemplo, o Corinthians. O Corinthians está muito acima do... Se a gente for escalar.
de 1 a 20 os times por qualidade. Os últimos 10, o Corinthians está muito à frente de todos esses últimos 10. E os outros são Em iguais. relação à qualidade. Eu acho que Os o outros Sport são iguais. é bem igual a uns 10 times da Série A. Verdade. Tem mais alguma adenda, Rafael? Dando sequência à pauta do nosso programa, também levando uma coisa a outra com bastante calma e paciência, vamos falar meio da perseguição que a imprensa aqui de Pernambuco vem tendo com o esporte. Acho que o fato do esporte ser o maior time do estado, ter mais recurso, ter mais torcida, realmente gera mais cobrança e isso é natural. Mas quando elas são feitas de boa fé, não de má fé. Então, falando de má fé, a gente tem 2 temas para levantar sobre isso, que seria, no caso, os ataques a Diego Souza, que, na minha opinião, realmente é um pouco injusto, entendeu? Vindo da imprensa, não da torcida. E a torcida tem o direito de criticar. E também uma matéria hoje que saiu hoje, Sobre uma matéria tendenciosa sobre a ausência de Magrão. sobre a ausência Hoje, dia 7 Magrão. de março, Hoje, dia 7 de março de 2015. No blog do torcedor, desse responsável do blog do torcedor. Então, como eu não li a matéria ainda, eu não posso falar. E eu queria que quem leu a matéria, falasse um pouco sobre essa matéria e também falasse um pouco, fazendo um adendo também às críticas que Diego Souza vem sofrendo por parte da imprensa. Bom, sobre a matéria de Magrão, eu li agora há pouco do jeito que começou o debate aqui. E é uma coisa totalmente sem lógica, porque levantaram como se tivesse alguma coisa por trás de Magrão não estar viajando para o interior do estado para jogar jogos contra os times pequenos do interior. Eu acho assim, primeiro, mesmo que tivesse, o esporte não tem que dar satisfação a ninguém da imprensa. Todos os times têm jogadores que poupam, não. Eu dou um exemplo do Zé Roberto no Palmeiras. O Zé Roberto só joga um jogo, outro não, pô. É programação dele. Se ele tá com 100k alto, se ele tá com 100k baixo, se ele simplesmente não quis jogar, simplesmente se o esporte não tá querendo ter ele de ônibus, o esporte tem direito. Quem paga o salário de Magrão é o esporte, pô. Magrão é um cara que tem quase 10 anos no esporte. E tem uma carreira que ninguém pode falar uma vírgula de Magrão. Nunca faltou um treino, pelo contrário, vai treinar sem ninguém pedir. Como agora há pouco tem uma matéria que Magrão estava de folga na segunda-feira pós-jogo e foi treinar, para dar exemplo mais jogos. Então eu li a matéria com fental de revolta porque é de um cara que é admirado, não só por nós, do esporte, mas é admirado por todos, é um exemplo para qualquer jogador de Pernambuco. Você chegar no ponto de goleiro reserva de Magrão, por exemplo, Danilo é reserva de Cássio. O Corinthians joga Libertadores. Para mim, assim, para um profissional um pouco mais ambicioso, seria interessante continuar na reserva do Corinthians, jogando Libertadores, sendo reserva de Cássio, que é um goleiro que é muito visado atualmente, um goleiro que futuramente, com certeza, vai ser convocado para a seleção. Já foi, mas vai ter uma sequência na seleção, eu acredito que sim. E o Danilo veio para cá aceitar ser reserva de Magrão, com certeza, para aprender com o Magrão. Entendeu? Não que ele vai ter chances no esporte, porque Magrão ainda joga uns 2 a 3 anos. Pode continuar. O que o próprio falou, dizendo que prefere ser reserva de Magrão e pegar a experiência e o caráter dele do que ficar lá na coisa e amargar a reserva e não ter nenhuma experiência. E tá certo, pô. Danilo Fernandes veio do Corinthians pra cá. Tem que jogar alguns jogos pequenos, pô. Só não saiu do esporte pra ABC, pra titular da ABC, como o Saulo tá sendo. Pra jogar, pô. Jogando bem. O esporte jogou um jogo. Os jogos que o Magrão jogou esse ano. Esporte Salgueiro e Salgueiro. Quase 6 horas de viagem. Aquele botar Magrão, pô. Deixa o Danilo Fernandes jogar, roer o osso. Magrão já roeu esse osso, já. Quase 10 anos de carreira no esporte, pô. Jogando no interior, em Garanhuns, jogando em Salgueiro. Magrão Chega a ser uma questão de honra. Eu acho que essa é uma questão de honra. Eu acho que é um absurdo. Como ele falou, é sujo, é podre você criticar Magrão. Eu aceito levantar dúvidas, eu aceito. Colocar jogador, acho que da Diego Souza. Eu critiquei porque não estava rendendo. Eu acho que algumas críticas da imprensa começando a falar de salário, que Diego Souza não está rendendo o salário que vai. Então a gente tem 2 meses, 3 meses do ano. Eu acho que nem é hora de falar isso ainda não. Mas que fale. Mas falar de postura de Magrão, se porque a diretoria. Querem desmamar o esporte de Magrão, vice-versa, porque Magrão está planejando porque está encerrando a carreira, não sei o quê. Eu acho que isso não era nem pra gente comentar, porque eu acho que qualquer crítica, tanto por parte da torcida quanto por parte da imprensa, para Magrão,
Maior ídolo da história. tanto tecnicamente como na vida pessoal dele, é completamente justa. Qualquer crítica. Eu acho que o Magrão é um cara que ele tá acima dessas coisas. É o maior jogador da história do esporte, na minha opinião. E Disparadamente. disparadamente. Só de pensar em Magrão, só de pensar o esporte ser a um por um Magrão atrás, eu começo a arrepiar aqui. Já bate aqui. Imagine 10 anos do esporte sem Magrão. É. Esse ano ele vai Eu ser acho que o que poderia mais não difícil ganhar alcançar. metade dos títulos. Esse ano, Certamente não acho que ele conseguiria a passa. Copa do Brasil, aquele Pernambucano de 2010. Eu acho que o Magrão ainda joga. O Magrão vai fazer 38. Isso. Eu acho que o Magrão ainda joga 2 a 3 anos. E pra mim, enquanto o Magrão estiver no esporte, ele tem que ser titular. Eu não vejo o Magrão. Dou um exemplo de Arley, que era um cara que tem história no Goiás. Arley terminou a carreira no Goiás já como banco já. Acho que é Se for pra ser banco, encerra a carreira de Magrão, faz um acordo ao Magrão, a gente vai ficar pagando tudo, o que você ganha, ou grande parte, mas encerra a carreira. Magrão pegar banco, com tudo que tem no esporte, pra mim é desvalorização. Então encerra, entendeu? Enquanto a gente jogar no esporte, é titular. Acho que é falta de respeito mesmo com o ídolo. Magrão, quando aposentar, tem que ter um cargo diretivo no esporte. Com certeza. Tem que aposentar um. No mínimo, preparador de goleiro. Se tiver um, demite o que tem, bota Magrão junto. É verdade Independente que do que Gilberto for. também foi do esporte. Mas não chega nem Não, perto. é verdade, não chega aos pés de Magrão, mas eu acho que Gilberto foi um excelente goleiro. Gilberto foi prêmio Charles Miller. Foi pro São Paulo daqui como Qualquer grande nome. Bola de prata da físico, batata. Exatamente. auxiliar técnico, qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de coisa. Não pode, Magrão não pode sair do esporte, só se ele quiser. Eu acho que Magrão, vou fazer uma comparação aqui. Magrão, ele é aqui em Pernambuco, tirando o lado futebolístico. Eu não estou falando de futebol. Acho que Magrão é referência para o estado de Pernambuco. Magrão é um pernambucano, ele não é. Óbvio que não. Magrão é um pernambucano. Ele tem um título, mas eu falo o pernambucano. Você imagina um cara pernambucano Alguém para honesto representar Pernambuco e representa um cara de postura. Todo mundo ali é Magrão. Conheço vários tricolores e alvirrubros que são fãs de Magrão. Incondicionais de Magrão. Eu odeio esporte, mas eu gosto muito de Magrão. Entendeu? Então, chega a ser sujo esse pessoal falar esse tipo de coisa de Magrão, insinuar algo com Magrão, tendo em vista que ele tem totais privilégios para fazer o que ele quiser aqui em Pernambuco. Entendeu? Mas, com relação ao caso de Diego Souza, eu queria ouvir um pouquinho do restante da mesa. O que vocês acham? Uma pequena palavrinha sobre essa coisa da imprensa. Eu, sinceramente, não dou muita bola. Desde o começo do ano veio aquela matéria dos atrasos de salário e Santos Magrão, né, o Diego Souza. Eu não dou muita bola, tendo em vista que o nosso próprio presidente da federação também é contra o esporte. Que queria acabar com tirou o esporte do torneio da Argentina, que ia ter. Então eu sou totalmente contra. Não dou bola. Para mim é um caso à parte. Acho que se o esporte estiver bem blindado, essas matérias não atingem o elenco. Dando sequência aos temas aqui. Outro tema relacionado ao futebol. Falando agora de um jogador bastante criticado pela torcida, certo? Condenado por muitos. Mas que ninguém consegue odiar a pessoa que ele é. Muito admirado por alguns pela sua garra, pela sua Tá falando de postura. AVD, né, cara? Faça isso não. Começando a falar sobre Felipe Azevedo. Felipe Azevedo começou o ano machucado, muita gente comemorando que ele estava machucado. virou folclore. Aí o Felipe Azevedo entra no jogo como lateral direito, Felipe Azevedo acaba com o jogo, caminho faz o esporte ter vida na Copa do Nordeste, mas ao mesmo tempo, em outra partida, ele tem o poder, entendeu, de fazer raiva a muitos torcedores. Então, queria saber um pouquinho da mesa, certo? Com relação à renovação de Azevedo, que está sendo posta em prática nesse exato momento na direção do esporte do Brasil. Apoio totalmente a renovação dele, apesar de não ser um primor técnico. Para mim é um cara essencial no esporte, porque onde botar ele vai jogar. Se botar de centroavante ele vai jogar, de ponta direita, ponta esquerda, de meio campo, até de lateral ele jogou esse ano. E tendo em vista que ele com certeza não é um jogador caríssimo, dá para renovar tranquilamente com ele.
ele faz todas as funções. A gente paga Danilo, vai pagar Azevedo. Exatamente. Então, para mim, nesse elenco do Sport, ele é fundamental. Nem que seja, não para ser o titular absoluto da posição, mas ele é fundamental nesse elenco do Sport. Ele é pro grupo. Ele é um atleta pau para toda a obra. Ele tem que estar nesse elenco aí. Então vamos falar agora um pouquinho da tesoura, da corneta. Pode começar. Eu acho que eu falei, até isso nos grupos que a gente participa também, que eu acho que enquanto Azevedo, agora no Pernambucano, no Nordeste, a gente aguenta, mas eu acho que na Série A, enquanto o Azevedo for titular do Sport, eu não piso na ilha, não piso na arena. Ele vai para os jogos fora de casa, os de casa não. Eu saio daqui de Recife para ir para Cabo no domingo. Eu não vou. Minha reserva do Sport. Não, mas Na Série A, não vou, não. Não, mas o que acontece? Muito bom, né? Não, mas o que acontece é que a gente, num nível menor, a gente aguenta Azevedo porque é o que tem pra gente. Mas você vê o seu time jogar contra um Cruzeiro, contra o Corinthians, e você vê Azevedo titular, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha pra história do esporte. Não é? titular, caramba. É uma vergonha também. É uma Tu não vai por vergonha. causa disso? É uma vergonha, Mas mas é o que continua sendo tem, vergonha. cara. Continua sendo vergonha. Eu acho que o tempo de Azevedo... Não, eu acho que... Ei, só o tempo. Você pede por Só o tempo que caras como Azevedo e Richelli, por exemplo, tem no esporte... Só o tempo que eles têm no esporte já é uma vergonha. Azevedo não deveria pisar na ilha, irmão. Não deveria pisar. Azevedo não tem. Azevedo não tem. Azevedo não tem serviço prestado ao esporte. Não tem. Por quê? Ele foi decisivo quando? Ele é um dos artilheiros do Sport no Campeonato Nordeste. Ele foi decisivo quando? 7 gols no Campeonato Nordeste, maior artilheiro do Ele foi esporte. decisivo quando? Do atual elenco. Do atual elenco. Não foi decisivo. títulos com o esporte, cara. Não foi decisivo. Ele foi decisivo na vitória contra Meu o amigo, ele tá Coruripe em casa. Ele não tem serviço prestado. Vai dar bola bater. Ele tem ter vindo enfrentado, mas não pelo valor que foi pago. Se eu fosse Azevedo, já teria ido embora do Sport. Mas ele dá o cara bater. Mas eu não quero. Aí feita a história. Eu não quero o cara pra casar com minha filha, não. Eu quero o cara que jogue bola, porra. Eu vou concordar em parte. Não vou discordar em algumas coisas do que a Eliane falou, entendeu? Assim, a não ser a negócio de não ir a campo, esse tipo de coisa. Mas eu vou dizer uma coisa. A gente tem um elenco limitado de atacantes. A gente tem uma diretoria que não tem visão de mercado. A gente tem um treinador que gosta de jogadores jovens e apostas. Então, diante do cenário do mercado, hoje, infelizmente, você tem que renovar com o Azevedo. Se você não renova com o Azevedo, você dispensa ele no final do ano. Você descarta ele, bota ele para empréstimo agora no começo do ano e pronto, não vou usar Azevedo. Mas se você já começou a usar ele agora e o cara se encaixa e faz tudo que o treinador quer, e todo treinador que chega aqui bota ele de titular, ele é credenciado a jogar. Infelizmente, é isso. A gente quer mais qualidade. Mas eu acho que dentro do esporte existem jogadores mais nocivos ao time. Dentro do elenco, existem jogadores mais nocivos ao time do que Azevedo. Mas eu também não tiro Pronto, isso que você falou agora só prova completa falta de visão do mercado do esporte. Exato. Você vai Então, devido a isso, a gente se resguarda. Aí a gente vai Manter se o Azevedo. Aí vai se contentar. Mas a gente não adianta. Ontem eu estava vendo um vídeo do Mito em 2011, quando o Sport subiu. 2013, quando o Sport subiu. Ele em cima do trio elétrico, com um microfone, entrevistando todo o elenco, beijando o escudo e puxando o casar, cara. Ele tem serviço prestado ao Sport. Azevedo é um ícone. Azevedo. Eu tô exagerando, mas veja só. Então já fez isso. Veja só. A perfeita frase para o que você falou agora foi que Tobi já fez isso. Agora, em 2011, nada paga em 2011. Marcelinho Paraíba, no trio, na frente da ilha, chegando Loló e cantando Casa. Deixa eu falar sério agora. Inclusive, eu também Eu acho estava assim. cheirando. Deixa eu falar sério. Eu acho que Azevedo, eu tive muita raiva com ele ano passado, como tive com ele com o Cruzeiro também, que graças a Deus, que ele não está no esporte mais. E espero que nunca volte, diga-se de passagem.
Mas ele é um cara que hoje em dia ele é importante no elenco, pô. E eu não vejo demérito algum e a Azevedo renovar com o Sport, não, pô. Eu acho que esse negócio de é uma vergonha pro Sport que a Azevedo tá desde 2012, isso é besteira, pô. Teve jogadores piores aqui já, foi titular, pô. E continua sendo uma vergonha. Eu não acho vergonha, Como não. é que os jogadores É vergonha, que não. passaram e ficaram muito tempo no Vergonha. esporte eram ruins, Vergonha. também se tornou vergonha. Vergonha é um cara que chega aqui, pô, e não honra, não vai a campo, nem liga, ele Ele não, dá a pô. cara a bater. Ele não. Mas como eu disse, Você meu irmão, pode ser eu um quero jogador dar pra chato. casar com a minha filha, não. Eu quero um cara que joga em bola, pô. Não adianta o cara dar A vergonha é diferente, pô. Eu não tô dizendo que ele é um cara que titular absoluto, vai resolver o esporte, não. Eu tô dizendo que não é vergonha, pô. Não vai dar mérito tal coisa, ele vai jogar no esporte. todo esse tempo aí. Tá polêmico demais. Enfim, renova, Mito. Pode renovar por mais 2 anos. Pode encerrar a carreira aqui. Eu preciso ouvir agora a opinião de Alisson, que ele não falou. Eu acho que ele não vai renovar, não. Acabou-se. Tá bom, Alisson. Novamente dando sequência. Sobre a renovação dele. Não, ele ficou discordando de LR aqui. Chega a minha opinião de Não, Mito. não, eu apoio a renovação e eu acho que até o final do ano dá pra. Pode renovar por mais 2 anos aí. Quando é que termina o contrato de Richard? 2016, né? Tem podcast pra E René no 2017. Chega a engolir, cara. Chega a engolir. René e Richard. Então, Mas René é um grande, excelente jogador. Isso aí. Ironia boa. Vamos lá. Sim, rapidinho. Mudando um pouco de assunto. Vocês viram os valores dos jogadores do esporte que o Cássio colocou? Kelly valendo 1,5 milhão. Mas aí você essa lixa perde toda a credibilidade quando o René é o segundo mais caro do esporte. Mas é questão de 2,5 milhões de euros. Douglas Santos, lateral esquerdo do Náutico, foi vendido por quase 7 milhões. Vai dizer que a inovação daquele tempo era melhor que René hoje. Muito melhor. Vai se fuder, sério. Muito melhor. Assim, eu vou fazer esse levantamento. Eu vou fazer esse levantamento em 2 minutos. Beleza? Douglas Santos era um jogador que no Náutico ele apoiava o jogo inteiro e defendia e apoiava com intensidade. Jogou muita bola na Série A no Náutico, num time muito bom e encaixado. Não, e outra, hoje, pelo menos ano passado, jogou muito no Atlético Mineiro. É um lateral extremamente técnico e habilidoso. Extremamente Eu acho que Muito mais técnico do que o outro. hoje é melhor. Hoje ele é melhor. Acho que hoje é melhor. Naquela época não era, não. Detalhe, René começou antes de Douglas Santos, beleza? René só foi vingar agora. Eu acho que comparar ele com Douglas Santos é muito mais jogador. Eu comparei Renato na seria época. titular hoje no esporte? Quem? Renato. É a frente dela. Acho que seria. Eu acho que seria. Vitor e Alex. Quem seria titular? Eu acho que de dentro do esquema de Eduardo seria Renato. Porque o Renato tem intensidade, jogo todo, corre o jogo todo. E outra, Renato é um jogador que ele não tem medo de vaia, de nada, de crítica. Ele vai pra cima e ele não tem medo. Pode vaiar o jogo todo, porque ele não tem medo. Tem medo não. O ódio que eu tenho de Renato é o nível de Érico Júnior. Eu espero que eles rompam o ligamento cruzado. Rompa tudo, quebra a pele e fica cotoca. Devia ter um sininho que batesse assim. Por que isso? Pronto, mas Não, cara. Ele chegava na linha de fundo e cruzava, botava a bola fora do estádio. Os caras falam de Renato aqui. Vai se fuder. Eu tenho o mesmo ódio por Danilo do que eu tenho por Renato. Vai. pronto, vamos deixando Danilo de lado e deixando o Renato de lado também. E René de lado. E René de lado, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de outra coisa. Vamos falar agora de contratações. Seguindo o programa do esporte e também a matéria que saiu hoje, falamos que o esporte estava interessado em até o meio de abril contratar até o meio de abril. Até o meio de abril, um zagueiro, dois volantes, um meio e um atacante. Entendeu? Diante da necessidade que a gente vê, pelo menos eu vejo hoje, de zagueiro e de volante que sejam para ser titular de esporte, eu queria saber da mesa aqui indicações, assim, algo. Cada um diz um conjunto completo, a gente analisa
e muda de assunto. Quem tiver primeiro vai dizendo aí. Antes de partir para nome, primeiro, essa quantidade ideal e segundo, essas são as posições ideais. Porque, beleza, para mim, são as posições que precisam de contratações, mas não só essas, precisa para lateral direita e lateral esquerda, na minha opinião, e tem que ser pelo menos o dobro disso, porque eu acho que era para pelo menos 2 zagueiros, porque mesmo o Duval e Páscoa tendo feito bons jogos, se um sair, como é que vai ficar a defesa? Eu acho que um zagueiro é ideal, assim, seguindo a minha linha para depois a gente passar. Ainda a gente tem Adrielson. Seguindo a linha aqui. Sim, pô, mas é uma aposta. Vai entrar esporadicamente. Gomes. Seguindo aqui, eu vou falar aqui um pouco e passar a palavra para o Everaldo. Na minha opinião, acho que um zagueiro é ideal, entendeu? Porque acho que a gente tem 2 que vão compor o elenco até o final do ano, que não são ideais, mas vão compor o elenco. Acho que um lateral esquerdo é primordial, um lateral esquerdo para brigar pela posição titular. 2 volantes que saibam jogar. Um primeiro de marcação. Os 2 que saibam jogar, que tenham um bom passe. Porque o Sport tem um déficit enorme de passe errado. Eduardo tá jogando com o primeiro volante, não. Eu acho que a gente não precisa. Ele pediu o primeiro volante, sendo que eu acho que no esquema que ele usa, ele não precisa de um primeiro volante. Eu acho que precisa, não. Mas enfim, eu acho que 2 volantes, 2 que joguem, pra mim, não primeiro volante, 2 que joguem seria ideal. Já que ele usa a Richelli de primeiro volante e tem Mancha pra essa opção também. E ainda tem Ronaldo, que esporadicamente ele usa. Não, mas ele usa esporadicamente e ele vai continuar usando, independente da gente gostar ou não. Isso é fato. Um meia, eu acho que a gente não precisa, porque a gente já completou o meia. E diante do esquema que ele costuma jogar, a gente não precisa de 4, 5 meias no elenco. Eu acho que ele precisaria de um atacante de área, entendeu? Que viesse pra jogar com a 9, que a gente fosse buscar no aeroporto. E um atacante de beirada, entendeu? Que soubesse finalizar. Acho que é a minha opinião. Também acho. Passando para Everaldo. Nome. Eu vou indicar um zagueiro que faz todo mundo pela terra de Minas. De um time que tá na Série B, mas eu sempre achei um bom zagueiro e sempre pegou. Flávio Ferreira, do Criciúma. Eu sei que todo mundo, a grande parte vai gostar, mas sempre foi um zagueiro. Eu nunca achei um zagueiro que falha. Sempre foi um zagueiro que fez gol de cabeça. Não tá na lista, mas eu não sei como é que não tá na lista. O lateral esquerdo, porque a gente só tem René. Não sei como é que não tá na lista o lateral esquerdo. Porque o pirrado da base Evandro é muito verde, bicho. Aí lateral esquerdo. Eu não sei se um dos 2 vovôs. Ainda a gente continuou com 2 vovôs ainda. Júlio César ou Júnior César. Que, fora eles 2, eu não vejo muito gente na casa. Um deles foi pro Santa. Santa Cruz fechou. Fechou ainda não. Tá botando Diego Costa. Fechou ainda não. Tá botando Diego Costa. Aí, 2 volantes. Volantes. Eu acho que a gente levantou um no último podcast que não ficou bom. O Wellington, do Cruzeiro. Foi o primeiro volante. Um segundo volante, sinceramente, eu não sei. Um segundo volante que a gente precisa para tomar o lugar de Richelli. Um meia, eu acho que realmente precisa. A gente só tem. Se você olhar direitinho e manter o esquema que a gente tá jogando hoje, que pra mim é o esquema ideal, sempre tem um meia central, a gente só tem Regis e Soda como meia central. Se um jogar, e o outro, pronto. Um dos 2 fica suspenso, aí o outro entra. Ele tem ninguém no banco pra substituir. Pra entrar no lugar dele durante o jogo. Também não sei, um meia que vem aqui. Faz a função. Não, de meia central faz não. Eu quero que ele tome no cu. E um atacante de área que também, sinceramente, eu não sei não. Sinceramente, eu não vi atacante de área no mercado hoje com qualidade que chegue pra jogar aqui, não. Então, vamos lá. Não, Vitor. Atacante de área, alguns vão me criticar, mas boa parte da torcida vai querer. Volta tem um bom posicionamento. Chute, nem se fala. Volta não deve ser faladão, que volta. Eduardo não vai querer não, bicho. Eduardo preza a parte física. E volta totalmente uma vez. Cada um, pô. Do que deveria ser. Tanto é que a opiniões que seriam possíveis para mim. Sim, mas você falou aí que é preciso um lateral esquerdo. Você acha que
Eduardo vai querer um lateral esquerdo? Não vai querer. Vai, pô, porque só tem René. Sim, mas pronto, nessa lista de contratações, tu acha que quem deu essa lista de Não, contratações? mas veja só, a lista de contratações com as posições não foi Eduardo que disse, não. Mas Foi o cara da claramente matéria foi que em fez. reunião com o Eduardo. Não sei não. Sei não. Porque Eduardo, na entrevista que ele deu nessa matéria das posições, Eduardo disse que não queria especificar posições, pô. Então, o cara que fez a matéria, ele chutou. Pronto, falou isso aqui de lateral direito. O Sport não vai pegar lateral direito, não, pô. Tá na cara. Primeiro, que é Vitor. Fez jogo bom, agora vai ter uma sequência. Com a torcida apoiando, vai renovar. Segunda, vai falar que segunda Atlético Mineiro. Qual lateral direito tá no mercado que vem pra ser maior do que os dois? É possível, né? Segundo informações, Patrick pode voltar. Porque já fez merda lá no Atlético Mineiro. Já tá pedindo a volta. A torcida tá pedindo a volta de Alex Silva. A volta de Patrick é possível, diante que o Atlético Mineiro ainda não renovou o contrato com o Patrick. O Patrick tem contrato até dezembro, com o Atlético. Daqui para lá, entendeu? Ele não está conseguindo substituir Marcos Rocha à altura. E ele chegou para parte da torcida com pompa, porque fez uma excelente Série A no Sport. Eu iria dar um beijo pra Patrick no aeroporto se ele chegasse. Agora, Patrick, dentro do que Eduardo quer, entendeu? Seria... Já chegaria titular do Sport, sem dúvidas. Com relação à lateral esquerda, eu acho a questão da lateral esquerda eu acho mais difícil do que a lateral direita. Eu acho que hoje no mercado existem pouquíssimos nomes disponíveis. Mas teria do que Sport. vir alguém, ao menos, pra ter no banco. Pô. É verdade. Eu acho que o Sport deveria investir. É um banco de sub-20. Ter alguém para olhar um pouco mais o mercado de fora. Entendeu? Porque aqui no Brasil a gente não tem um lateral. Um lateral bom. Ainda existe em Carleto. no mercado. Carleto seria o nome. Mas bota a Série B do Botafogo. Mas não Mas Era pra vir no começo. não vai ver, não. Eu vou falar. Porque tem que ter, eu não gosto de falar nomes, porque a gente indica, mas tem que saber real condição de se o time vai ter estrutura para ganhar. Não é porque o cara tá na Série B, não. Tá na Série B, mas tá no Rio. Os caras não gostam do Nordeste, não, pô. A gente é sempre a última opção. Já tá mudando essa visão. Não tá, por enquanto não, pô. O Carleto é jovem ainda, mas Dilson já passou dos 30. Você pega um jogador como o Carleto. Ele é oferecido ao Botafogo. Ele é oferecido a todos os times do Rio. Ele é oferecido a todos os times de São Paulo. Para depois ele ser oferecido agora, para o Sport, porque antes ainda passava na Bahia. Então, o que a gente vê? Que não é o Botafogo que está pagando o salário desse cara. Com certeza, o Botafogo não tem condição de pagar o salário de ninguém. Quem está pagando o salário dele é outro time que é vitrine. E o Botafogo, na Série B, isolado, como o único time grande da Série B, é 5 vezes mais vitrine que o Sport. Então ele vai jogar no Botafogo. É simples. Assim, eu acho que o Sport tem que investir, tem que investir em profissional para buscar jogador. Por que o Internacional? Por que o Grêmio? Por que esses times trazem jogadores que ninguém conhece de fora e os jogadores chegam aqui titular, mantém regularidade, joga muito? Porque investe no mercado sul-americano, investe pouco e ganha muito dinheiro com esses caras. Todos os países da América do Sul em crise, todo mundo. O Brasil é o celeiro do futebol, é o país que tem mais dinheiro para investir no futebol. Hoje é o coração do futebol na América do Sul. E você não tem os times daqui, principalmente no Nordeste, investindo em jogador sul-americano de qualidade. Vitória não tem. O Vitória tem uma visão espetacular. Eu não sei que o Vitória só cai pra Série B. O Vitória só cai pra Série B. Só deve ser briga. Porque o Vitória tem um método de enxergar futebol, de visão de mercado e de categoria de base, tá anos-luz na frente do Sport. Nem se compara. Olha só, a categoria de base do Vitória, se você for olhar por estrutura, não vejo onde tiver esporte, não. O Vitória tem um campo no lixão, que é o Barradão. A gente não tá falando de estrutura física, eu tô falando de estrutura. Não tô falando de estrutura física, eu tô falando de estrutura psicológica, estrutura do departamento de futebol. Pra você ter ideia, o Vitória, há poucos anos atrás, o Vitória era o centro do futebol daqui. A gente vendeu Kleber Santana pro Vitória, a gente vendeu Chiquinho pro Vitória, a gente vendeu Russo pro Vitória, porque o Vitória já é referência de base há muito tempo. Mas faz 20 anos. Não, 20 não, faz 12 anos, pô. Quando? 15 anos, que Chiquinho Qual saiu. falando de Chiquinho? Não, tô falando de Russo, de Chiquinho, de Kleber Santana, foi em 2003 pro Vitória. A nossa última grande revelação foi Kleber Santana. Nossa última grande revelação, craque de bola. Ciro foi a última grande venda. Venda, grande revelação, que a gente via a qualidade. Ciro, a gente via aquele menino que faz gol. É só isso. Não vou levantar isso. Sim, rapidinho. Só rapidinho. Pra mim, todas as contratações foram lixo, desde o começo. Todas, sem exceção. Porque tem Danilo Fernandes, mas pra mim não é indiferente, porque tinha saldo. Então todas, sem exceção, já foi um lixo. Os caras estão dançando aqui na mesa.
Todas as contratações foram. Isso foi meio estranho, mas continue. Todas as contratações foram um lixo. Então, tem que contratar mais. Não é só essas 6 posições, não. Os que já estão aí, pra mim, são fracos. Samuel é fraco, Elber é fraco, Alex Silva é fraco. Todos são fracos, todos. Pode botar a corneta bem alta aqui. Todos são fracos. Eu acho que, eu acho que Mas o ainda- Rafael tá muito bem na treinador, acho que não precisa vir mais não. Tá cornetando já além da Não, conta. tô cornetando, mas eu falo desde o começo. Todas as contratações foram fracas. E estão mostrando isso dentro de campo. Perfeito, Rafael. Pronto. Zagueiro que a gente poderia trazer, eu acho que é Sandro. Do Ceará. Muito Sandro do Ceará. Sandro financeiramente é inviável. Sandro do Ceará. Adriano, seria o volante do esporte, primeiro volante do esporte que tá gostando no Grêmio. Rogerinho tá lá. E Charles, Rogerinho é meio, pô. para segundo volante. São indicações altamente caras. Charles foi aquele que eu disse E treinamento possível. Tem o mesmo, Rogerinho? A questão é Rogerinho já ter vem visão baixa pra há muito fazer. tempo. Eu acho que um indicador interessante. O Cruzeiro tá com 3 laterais esquerdos. O Gilson, Cruzeiro tá com Gilson, Mena e com Pará. qualquer um dos... Entendeu? Tem 3 Pará não sai não. Eu Pará acho que chegou agora. Pará esquerdo. E Meira também chegou agora. Chegou, Saiu a única possibilidade, acho que desse daí eu não Nunca possibilidade é Gilson. Gilson. Eu acho que Gilson. E Gilson faz a mesma de Danilo. Caberia, assim, acho que Joga de faria ponta. faria um Danilo com bem mais qualidade. Assim, fazer um Ali versátil. ia ser lateral esquerdo. Não, mas ele vem pra esquerda. Não, cara. Eduardo, que ele já pensa em... Para de citar Danilo como exemplo, bicho. Não, Danilo cita não cita posicionamento, cara. O posicionamento do Danilo não é qualidade. Ninguém tá falando da qualidade. Mas tudo é errado. O posicionamento dele só pra existir no campo é errado. Eu acho que você deve pautar sua discussão a futebol, não lado pessoal. Não, você deve pautar futebol. Então, futebol, veja, por mais que você não goste de Danilo cumpre alguma coisa. Cumpre alguma Não, veja bem. Eu não vou falar que cumpre, não é minha opinião. Eu tô falando de acordo com o uso dele do técnico. Se fala Danilo, fala de cima. Deixa eu Se elogiar, não fala Danilo. Eu não vou elogiar, eu não vou elogiar. Calma. Tenha calma. O que eu vou falar, o que eu vou falar de Danilo não é minha opinião sobre Danilo, é a opinião do treinador. O que acontece? Ele cumpre algo que o treinador pede. É simples. Então, imagina um jogador com mais qualidade cumprindo o que o treinador pede, diante das necessidades do que ele faz. É isso que eu tô falando. Eu não tô elogiando Danilo, pelo amor de Deus. Porque eu não vou elogiar Danilo porque vai gerar confusão na mesa. Então não vou elogiar Danilo. Mas, seguindo a pauta. Alguém vai falar aqui. Sim, eu acho que ainda não falamos sobre o 9 contratar, né? O 9 é contratado. Falaram de volta. Volta seria um ótimo nome. Tudo bem. Dando sequência agora na reta final do programa, vamos falar da... Um atacante de lado, esqueceu? Mas não tá na lista de Eduardo, né? É um atacante só. É um Deve ser de atacante área. São dois, não? Não. É um atacante só. Então, dando sequência ao programa, vamos falar agora do tema mais importante do ano e mais aguardado por todo mundo, que é o Brasileirão da Série A. Aí é Everaldo do telefone tocando. Patroa. Vai atender sua mãe, que eu sigo o programa. O toque dele é meio suspeito, mas tudo bem. Dando sequência aqui, um tema interessante, que é o tema mais importante do ano, seria o Campeonato Brasileiro da Série A. No Campeonato Brasileiro da Série A, é importante que no começo da competição, você faça o máximo de gordura possível, porque o time depois vai oscilar. Então, oscilar no começo não é bom. O bom é oscilar depois, que é natural. Como a gente fez ano passado. O Sport começou o ano bem e oscilou no meio do campeonato, onde tinha gordura para queimar. Diante disso, vai seguir aqui um tema que foi bastante discutido durante a semana, porque vários times estão jogando Libertadores, outros times se formando ainda, outros times que perderam o estadual mudando de técnico, mudando de comando. E como a gente vai seguir, acredito eu, com o mesmo comando e o mesmo time, obviamente, no começo do campeonato, a gente tem a obrigação de fazer a gordura que a gente fez ano passado, ou mais. Então, vamos lá. Eu gostaria que, diante das 10 primeiras rodadas, que é altamente aceitável e de se discutir, quantos pontos seria o ideal e quantas vitórias, o posicionamento nas 10 primeiras rodadas do Sport.
O ideal seria pelo menos uns Inclusive, 18 já surgiu pontos. aposta E sobre isso aqui. E eu já apostei que o Sport vai fazer pelo menos 20. Acho que é possível. A gente vai jogar 10 jogos com 6 jogos dentro de casa. E 4 jogos fora. E os 4 jogos fora, tirando, acho que Flamengo, Fluminense. Não, Inter aqui. Chapecoense Chapecoense, Coritiba é na ilha, né? e Santos. Chapecoense e Santos. Pronto. Então acho que dá pra gente fazer 20 pontos, pô. Dá pra fazer 20 pontos. O Inter não é uma grande coisa, não. Eu não vejo a diferença não com esse time que eu vi, não. Tem um grande time no papel, mas não mostra muito O não. problema é que o Sport também não é grande coisa. Não, Tá muito abaixo. Aí na diferença da qualidade. Meio de campo não entra, não. Acho Acho que eu vi ano passado. Acho que todo mundo com o PSI do caramba, o Sport dentro de campo se super. Mas a diferença é que ano passado o Sport marcava. Esse ano, pra mim, o meu ponto-chave é esse, é a marcação. Não tem mais o poder de marcação do ano passado. Eu acho que os jogadores vinham pra ter, eu acho que é outra coisa. Você tá aqui e você vê um cara do seu trabalho se esforçando muito, e você se esforça muito. É aquela coisa, o Patrick sobe 90 minutos, desce 90 minutos. Quem olhar ele e não se inspirar, é difícil, é um excelente profissional. Volta pra frente. Pra mim, 16 pontos. Ganha 5 na ilha e arruma um empate fora. Eu acho que se o Sport fizer 15 pontos já tá de ótimo tamanho. Acho que não Mas passa vale disso, não. realmente ressaltar que essas 10 primeiras rodadas É o ponto, fáceis é o não. ponto de, é o ponto Mas é o ponto de partida. Vai definir o rumo do esporte. É uma boa sequência para engrenar. Mas que eu acho que não vai. O Sport deve... A gente pensa assim porque a gente tá analisando qualidade por qualidade. Mas eu acho que o Sport deve tropeçar num time desse, no Coritiba, num Joinville da vida. Eu acho que o Sport não vai passar reto, não. Ganhar 6 jogos. Tem 6 jogos na ilha, ganhar 5 não. O que é bem tradicional, né? Tropeçar em time. Eu acho que 15 pontos, eu acho que é uma pontuação bem aceitável, eu acho que dá para o Sport fazer. 15 pontos. 18 a 20. Tranquilo. Lembrando que 18 a 20 pontos é pontuação de tenho uma opinião líder formada. ou G4. Não tenho opinião formada, mas eu acho que o que o Rafael falou, acho que 16 pontos seria uma média razoável. Caso chegasse a 20, eu não tô apostando com ninguém, que assim, eu nem gosto de apostar isso. Se chegar a 20 vai ser um sonho. A aposta foi a seguinte, para vocês ficarem sabendo. O nosso amigo Leonardo Roberto aqui, Popular Negra, ele apostou que o Sport faria 15. 15 ou menos. E o Sport faria 20, então se ficar entre 16 e 19, todas as apostas. Aí ganha, eu ganho. Ninguém ganha a casa, ninguém ganha a Fica casa. a casa e não gasto Então eu acho A gente que vai todo mundo pro rodízio e cada um paga o seu. ainda acho que ainda o Sport faz 20 ainda. Se ele fizer 20 pontos, é garantir que ele não vai ser rebaixado. 20 pontos em 10 rodadas, pô, é menos de um terço do A gente campeonato. tem 28 rodadas pra fazer mais 24, 25 pontos. 24 a É 25 garantir pontos. que não vai. Ou Não fale Então, aí vai ser Eu aquele acho. sufoco. Vai perder, vai ser Eu acho. 8 sem pontuar. A gente é ingressa a clubista, 5 a gente é reais clubista. de novo, cara. Mas eu Quando acho apertar a que o situação. Sport vai passar um. Não espero o Sport cair pra Série B mais não. É eu, cara. O Sport já entrou na... O Sport pelo menos fora de campo. Tradição, entrou cara. na- Não passa já mais tá dois organizado, já. Não passa Há mais algum dois na tempo. Série A, não. Então tá colhendo os frutos da organização dele. Paga em dia. Tá agora conseguindo ter uma sequência com o Estão pagando treinador. você em dia lá. né? Contratou. Estão. Mas você tá aí, O Sport voltou a pegar o bonde da história. Pronto, Como diriam Alisson, bem. qual seria a pontuação justa? Eu acho que 18 pontos no máximo. 18. No máximo, porque mesmo Por questões técnicas. por questões de ambos os lados. O Sport não está nenhum primor técnico, embora os outros times também não. Mas tu aposta. Eu acho mais chato o Sport, por exemplo, ganhar do Inter aqui dentro de casa do que empatar com o Coritiba. Porque o Sport é. Pessoal, Especialista nisso. quem não tem a bad boa, a bad Ganha do boa, líder, assim, perde do faça lanterna. seu cadastro e aposte em todos os jogos que vocês vão ganhar. Meu conselho. Não, cara. Esse conselho. Você quer que o conselho que todo mundo vai à falência? A gente quer baixar no esporte? Pois bem, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Estamos Agora eu quero aqui. comer uma pizza. O pessoal aqui está querendo sair da dieta e comer pizza, mas eu não vou comer pizza. Gostaria de agradecer a presença de todos. A minha família da paz. Vou falar por um. Muito obrigado pela sua presença, Alisson. Eu quero agradecer pelo convite novamente. Estaremos no próximo certamente. Com certeza. Muito obrigado, Everaldo, pela presença de vir tão longe para me visitar. Não tão longe. Estou hoje, estarei sempre aqui representando a bela cidade do Moreno. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado.
Estaremos aqui sempre para debater sobre o esporte. Moreno é mesmo cidadão de Xerém, né? É engraçado porque o nome é Shrek, mas é engraçado falar Shurek, né? Mas enfim, muito obrigado, aliás, Roberto. Muito obrigado, Sérgio. Eu espero que na próxima vez dê pra eu vir. Continuar vindo, né? Isso não falta não, cara. Certo. Gostaria também de agradecer a Samara agora por ter deixado o Rafael vir. Samara Gaúna representou muito bem a cidade dela. Chegou a ser bem também. Muito obrigado, Samara. Samara Rita, e muito obrigado também, Rafael, pela sua presença. De nada, pessoal. De Palmarano para De Palmarano foi o Pronto, primeiro a chegar. gostaria de mandar- Soltar aí. Cheguem mais cedo da próxima vez. Gostaria de mandar um abraço para Vitor Oliveira, o Dumbo, que também é namorado dele, não deixa de vir. Gostaria de mandar um abraço também pro Heitor, mais conhecido como Papa. Heitor, conhecido como Papa, O Wellington Castelo, conhecido como Duval. Duval. Acho que O só. pessoal do grupo da comunidade do esporte do Orkut, Beijo pra Dali. o pessoal da pelada, da comunidade. E Gostaria também de mandar um abraço para o maior corneteiro do Esporte Clube do Recife, meu amigo Luiz Gustavo. Mandar um abraço também para o resto do pessoal das Divas do Retiro. Bruno é o grande amigo Xota, que frequenta muito nas cidades. Frequenta muito. Eu acho que no momento ele deve estar em casa com alguma antena aqui escutando no rádio esse podcast. Sim, e sempre, o torcedor que vai a campo vai ser mais importante do que um pé de rádio. Sempre. Independente. É verdade. Enfim. O pé de rádio não faz nada para ajudar o esporte. É um lixo. Eu sou um super torcedor. Então, pessoal, agradecendo agora individualmente a todo mundo. Gostaria de reforçar que esse é um projeto que a gente já fez algumas vezes e agora que realmente vai lá. E que na próxima vez que vocês tenham o carinho de ouvir, quem está me ouvindo até agora, ouvir o podcast. E também se inscrever aí, conversar com a gente para poder participar dos próximos, entendeu? Participar dos próximos, mandar pergunta. Quem se interessar aí na Voz da Ilha, comente para participar com a gente do próximo. A gente aqui, todo mundo é bem aberto, todo mundo é amigo A aqui. gente vem aqui, toma uma cervejinha. Vem aqui, todo mundo conversou na paz no final de semana. Todos. Isso, a cada programa a gente vai sortear uma pessoa de fora. Então, mais uma vez agradecer a todos. E tenham uma boa tarde, um bom final de semana e fiquem na paz. Pelo esporte e tudo. Muito obrigado.